Olá, sejam bem-vindos. Continuando aqui o vídeo, porque eu falei sobre escolher termos felicidade. Eu sou Patrícia Ventura, professora terapeuta, e sempre venho trazer ideias que me ajudam muito e sei que vai ajudar alguma pessoa que ver esse vídeo. E hoje, para continuar sobre a questão de escolher as coisas, eu venho falar ainda do livro do Poder Subconsciente, sobre a lei da substituição. A palavra já está dizendo tudo, né? Você substituir algo que você quer para algo que vai trazer algum benefício para você. Essa lei da substituição, ela traz, em primeiro lugar, um alívio, por mais que você tenha sofrido alguma situação traumática, né? E você fica presa a esses traumas, a essas situações, porque fica também no corpo físico, mas é algo que você pode trabalhar. E a lei da substituição, ela ajuda muito. E aí eu vou ler na página, essa lei da substituição está na página 269, e ela diz assim: convença-se de que alguma coisa boa pode surgir de seu sofrimento, de qualquer coisa que você esteja vivendo, gente. Se você estiver com uma doença, ou se você está num relacionamento ruim, ou você está numa situação muito difícil, né, com muita dívida, com muita coisa, você pode olhar para isso e dizer: eu sei que tudo é para o meu bem maior, eu sei que algo melhor irá acontecer. E se eu preciso aprender alguma coisa, eu quero aprender de forma livre, leve, e eu sei que estou sendo apoiada e vai acontecer algo milagroso na minha vida, que não é nem milagre, mas é algo porque você decidiu assim acreditar. E aí ele diz assim: você não sofreu em vão. É uma idiotice, porém, continuar a sofrer. O que ele quer dizer é que, se você está sofrendo e você ainda continua ainda nesse sofrimento, você só está alimentando esse sofrimento. E você nunca vai sair dessa energia, dessa situação, porque você está vibrando o tempo todo nessa doença. Então é uma idiotice você alimentar esse problema. E ele diz assim: se continuar a beber, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, o álcool provocará sua deteriorização e decadência mental e física, porque o álcool acaba mesmo, né, com essa questão mental, física, acaba com o fígado e assim ela vai destruindo. Convença-se, você precisa aceitar primeiro que o melhor a fazer é deixar o vício. Por mais que você não consiga no momento, mas você pode, de alguma maneira, começar a trabalhar isso na sua mente. Por exemplo, eu vou ganhar muito mais, substituir, ó, eu vou ganhar muito mais se eu deixar de beber, porque eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais alegrias, mas as pessoas não entendem, porque estão tão presas na questão da sensação de prazer que sente com o vício, e é uma forma, digamos assim, de se destruir mesmo, e não estão nem aí com o que as pessoas falam, o que está vendo, né? Mas aí a decisão é só sua, apenas sua. E convença de que o poder existente em seu subconsciente lhe dará todo o apoio. Quando você acredita que o seu subconsciente, o seu inconsciente, a centelha divina, Deus, o universo, eles vão te apoiar e te ajudar nesse processo, você está dizendo que você não está só. E eu sempre digo, não estamos sós. Mesmo que caia na melancolia, porque existe a questão da falta, né? Questão do vício que você tem ali, então você sofre com a abstinência, é uma coisa muito normal de quem está acostumado. Então tem muita coisa, muita tristeza, muita falta, muita sensação triste, e você pode começar a imaginar a alegria, começar a imaginar, mesmo tendo a melancolia, mas você substitui pela imaginar a alegria de estar livre desse vício, de estar livre desse problema, de estar livre dessa doença. Isso daqui não é só para o álcool, é para qualquer coisa que está te dominando agora. Lembre-se que eu falei, tudo é uma transição. Isso daí está transitando em você e você está decidindo ficar.
que lhe está reservada. Tudo está reservado para a gente, gente. É só a gente decidir querer. Querer ir e sair daí. A lei da substituição é a seguinte: a imaginação levou a garrafa. Por exemplo, você imaginou a garrafa. Deixe que o leve agora para a vitória sobre o vício e a paz de espírito. Porque se você começou a criar uma vontade por conta do vício, e aí você só pensa no vício, mas imagine você livre desse vício, feliz, as pessoas tudo felizes, agradecendo por você estar assim. Você liberto disso, podendo viver mais e podendo ter mais oportunidades. Você vai sofrer um pouco, porque o corpo, o cérebro, a dopamina que vem diante disso vai de alguma maneira trazer para você sofrimentos físico, fisiológico. E aí você vai sofrer um pouco, mas por uma finalidade construtiva, que é a questão da sua vida, da sua saúde, de quem você realmente é. Isso derruba tudo. E aguenta o sofrimento como a mãe aguenta as dores do parto. Porque ela dará à luz um filho da mente. É como se você estivesse passando pelo sofrimento do parto, né, que uma mãe, quando ela vai ter um filho, eu já passei, né, 2 filhos, então a gente sente uma dor, mas a gente sabe que aquilo vai passar, que aquela criança vai nascer. Então, quando você sofre com a questão do vício que você está preso ou o problema que você está vivendo, você sofre com isso. Mas imagine o depois, né, essa questão de ter esse filho, de nascer essa pessoa livre, de ser uma pessoa feliz, sem vícios, sem essa compulsão que te prende e te torna uma pessoa incapaz de viver uma vida plena. Porque essa pessoa que acredita que é bom beber ou fazer compulsões, é porque ela está presa ainda nesse vício. E aí o cérebro ele pede mais, porque dá dopamina, como eu já falei aqui, as químicas que acontecem, né, no nosso corpo. E você pode mudar isso quando você decide assim, trabalhar isso na sua mente, trabalhar isso com o seu subconsciente e pedir informação que eu não estou só. Meu subconsciente ele vai me dar apoio, e eu sei que eu vou conseguir. E o melhor para mim era estar bem. Imaginar você bem e dizer, eu estou livre do vício. Eu estou, nesse momento, o meu subconsciente está agora me apoiando, me dando forças para me tornar uma pessoa livre, para que eu possa sorrir, me divertir, brincar, fazer algo diferente. E isso vai te trazer tantos benefícios, trabalhando essa lei da substituição, que é justamente trabalhar e tirar as dores que são passageiras. Gente, tudo na vida é passageiro. As pessoas não entendem isso, mas até uma doença que houve um diagnóstico que o médico diz, olha, não tem mais jeito, isso também é passageiro. Aí você diz, mas a pessoa vai morrer. Se ela quiser, se ela decidir assim, ela aceitar o diagnóstico, ela vai morrer mesmo. Mas mesmo assim, ela morrendo, ela não vai trazer isso. E você precisa decidir não continuar nessa morte. Porque as pessoas não entendem, gente, mas as doenças não quer dizer nada. Às vezes tem uma pessoa que está há muitos anos fazendo um tratamento de uma doença bem difícil, que pode nem ter cura, ela sempre usa um paliativo para poder se manter, e vive aí, sei lá, 20, 30 anos depois desse problema, enquanto pessoas que não têm problema algum, por conta de uma compulsão, de um vício, morre bem jovem e simplesmente ela não tinha nenhuma doença. Ela criou uma doença através da compulsão que ela teve. Então, assim, trabalhar esse desejo, é claro que precisa ser um desejo genuíno da pessoa, mas eu já também falei aqui que eu ajudei meu filho, e ele queria sair disso, mas ele não sabia como.
E eu genuinamente quis fazer isso por ele e fiz isso. Não fui na história de ninguém, tá? Da religião, porque as pessoas acreditam, ver exemplos de pessoas. Por exemplo, tem meu irmão, ele disse que um pastor, ele botou o filho dele na rua porque ele não aguentava. Porque as pessoas fazem isso com as pessoas que se viciam, porque chega um descontrole tão grande, você começa a não ter mais como ajudar essa pessoa. Então a única forma que ele teve foi fazer isso. Só que eu não fiz isso porque eu sabia que essa questão de você jogar para fora uma situação é tão fácil que é porque você não tem consciência de que você tem apoio. E eu sabia que eu tinha apoio, né, espiritual, e que isso iria acontecer, que eu iria poder ajudar o meu filho. E foi o que aconteceu. Veio muitas ideias, veio a vontade de fazer várias terapias, de ser terapeuta, de poder entrar nesse universo. Isso também me ajudou muito. E é muito importante você entender que o processo das coisas sempre traz algum benefício. É lógico que as pessoas podem olhar esse vídeo e dizer assim, você fala porque não foi, tipo assim, uma coisa muito mais difícil, né, feito um estupro ou algo muito terrível que a pessoa sofreu, e realmente é doloroso, mas não adianta você ficar na dor, como eu já falei, precisa trabalhar essa questão de limpar isso, perdoar a situação. Eu não falo perdoar o outro, porque não é questão de perdoar o outro, mas perdoar aquilo que fez com você. Porque quando você perdoa aquilo, né, menina? Perdoa aquilo que fizeram com você, você não carrega mais. Não é você que está carregando, isso é qualquer pessoa. Por exemplo, a gente viu uma dor de um pai, de uma mãe, um relacionamento que a sua mãe sofreu, ou que seu pai sofreu, e aí você fica nessa lamentação e você faz um acordo inconsciente com essa dor e você carrega ela. Então, você precisa perdoar para você não carregar. A dor dos seus pais são deles. E a dor de qualquer pessoa da família é de cada um. Então, enquanto você quiser carregar isso que não é seu, você vai ter muita dificuldade em ter uma vida normal e plena. Então, hoje eu estou falando essa lei da substituição porque você precisa substituir, por exemplo, essa dor que você sente por algo que aconteceu com alguém da sua família, e você sofre com isso, e aí cria uma depressão, cria uma compulsão de alguma coisa. Você precisa substituir isso e começar a dizer, eu não estou só. O poder do subconsciente, o subconsciente, ele está me apoiando, Deus, o que você quiser, sabedoria infinita, ele está me apoiando agora. E eu vou ter a orientação certa para deixar de sofrer por isso. Eu perdoo tudo aquilo que cada um viveu, e se viveram foi porque cada um escolheu assim fazer, e está tudo certo. Eu não posso culpar nem julgar, porque eu não sou juiz. E aí a gente vai se limpando disso. É muito importante, gente, saber isso, porque quando você se prende às dores, você só alimenta aquilo que não foi com você. E mesmo que seja com você, essa dor passou naquele momento. Ela só fica porque ela ainda está no seu físico, sabe? As dores, elas ficam presas dentro do seu corpo, eu sei. E só que você precisa deixar isso fluir, deixar isso sair de alguma maneira, se tornar leve e amável com você. Quanto mais você se abraçar, eu não digo nem de se abraçar assim, mas assim, se abraçar na questão de se tornar importante da vida, se colocar como o ponto máximo de quem você é. E quando você faz isso, você diz à vida que você está pronta para deixar aquilo que não foi seu e agora agarrar o que realmente faz parte de você. Então você precisa honrar a quem você é e honrar o que as pessoas fizeram com a vida, mesmo que tenha sido ruim, mas de alguma maneira te trouxe algum poder. Por exemplo, o meu filho, as pessoas dizem, meu Deus, tem um filho assim. Mas se não fosse pelo meu filho, eu não teria
ido ao encontro de buscar entender as terapias, entender a vida mais espiritual, a metafísica, eu não teria realmente entrado nesse universo. E eu só pude fazer isso pelo meu filho, por causa do meu filho. Então, isso trouxe mais benefícios do que algo ruim. Então, você sofre pelo tempo, é lógico, mas existe a questão da passagem desse sofrimento. E se você ficar lamentando por isso, você ficar sofrendo com medo de que isso aconteça de novo, você só está trazendo novamente a dor. E você precisa soltar isso, gente. Então, hoje eu deixo para vocês isso. Substitua tudo o que foi ruim na sua vida para algo que veio para te beneficiar, trazer alguma aprendizagem. Nunca, nunca a gente perde. Ou você ganha, ou você aprende. Não existe nada que se perca, nada se perde. Então, eu não estou falando nem de alguém que foi embora, tá, gente? Porque mesmo ela indo embora, ela saiu do físico, né? Desse avatar que nós somos. Mas, na verdade, ela ainda continua viva, porque somos eternos. Então, essa é só uma materialização que a gente cria com esse corpo físico e a gente se prende a essa mentalidade material, mas a gente é espiritual. Então, substitua tudo que foi ruim na sua vida e deixe o que fizeram com os outros, mesmo que seja com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, deixe cada um carregar tudo que foram deles. Entregue a eles o que eles foram deles e você solte para honrar a você e não carregar coisas que não é para você carregar. Você precisa carregar só coisas boas e que venham de você, não coisas ruins que vieram dos outros. Beijo! Dá um like, gente, e comenta aí o que você quer substituir na sua vida para que isso te beneficie muito. E algo ruim que te aconteceu, pense, uma coisa que melhorou. Escreve aí nos comentários e diz aí. E se você puder, manda esse vídeo para alguém que está passando por uma situação muito difícil e ela vá substituir através dessa lei para que ela melhore e se sinta muito mais forte para enfrentar qualquer vício e compulsão de algum problema. Beijo, tchau, tchau.